Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa realidade missionária que Jesus Cristo chama a cada um que adere àquilo que é o seu chamado. Jesus Cristo nos chama e realmente nos chama para nos enviar, nos chama para estar com Ele, para aprender dele, para depois sermos capazes de transmitir o que nós aprendemos. O Evangelho de hoje nos traz como que um itinerário muito importante, onde Jesus Cristo nos traz aquilo que é a verdadeira consciência da missão, mas também nos faz exortações importantes para que nós possamos ter consciência daquilo que nós enfrentaremos na obra missionária. No início do Evangelho nós vemos justamente aquilo que faz parte da nossa vida como cristãos, que é fazer parte da obra e da missão do próprio Cristo. O evangelista vai dizer: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Aqui nós vemos duas realidades muito essenciais para a missão. Veja que Jesus Cristo escolheu esses 72 e enviou de 2 a 2. Enviar de 2 a 2 significa que esses discípulos eles têm uma missão essencial, que é dar testemunho de duas realidades, da paz e do amor, porque sozinhos é impossível pregar a paz e o amor, porque a paz e o amor somente é possível pregar através do testemunho, através do convívio. Depois, o texto vai dizer que Jesus enviou a todo lugar e cidade que ele mesmo devia ir. Veja que esses homens, eles são transmissores. Eles não são só anunciadores de uma palavra, mas eles são transmissores de uma graça. Por isso que Jesus Cristo envia e faz desses discípulos instrumentos da sua própria obra. Depois, ele vai chamar os seus discípulos a atenção sobre aquilo que é a missão deles diante de todos esses lugares, diante desse povo, onde eles deveriam proclamar pelo testemunho a paz e o amor. E ele vai dizer aos seus discípulos para que peçam ao dono da messe para que envie trabalhadores para a messe, para que mande trabalhadores para a colheita. Aqui nós temos algo importante. Jesus envia esses discípulos a todos os lugares onde ele deveria mesmo ir, justamente por isso,
porque a obra nesses lugares já tinha sido iniciada. A obra de evangelização, ela sempre é uma iniciativa de Deus. E Deus nos chama e quer a nossa ajuda porque nós somos os maiores agraciados por essa obra. Porque nós somos chamados e enviados para a colheita, para colher almas para o reino dos céus. Por isso que nós não somos chamados, primeiramente, para, de uma forma ativa, semear. O semear se dá através do nosso testemunho de amor e de paz. Isso é a semeadura, essa graça de Deus que transborda da nossa vida através das nossas atitudes, onde nós vamos verdadeiramente se tornando capazes de colher aqueles que se encantam com a nossa vida, colher com aqueles que se encantam com o nosso testemunho de cristãos, para que assim possamos verdadeiramente dar continuidade à obra do próprio Cristo. Depois, Jesus também nos exorta sobre as dificuldades e ele vai dizer: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Veja que Jesus Cristo ele nos diz que é necessário sermos como cordeiros. Sermos como cordeiros significa sermos humildes e mansos, porque as adversidades que vão acontecer diante da nossa vida vão nos chamar a viver essa mansidão, essa humildade, porque os lobos eles vêm para tentar nos atacar, eles vêm para tentar nos dispersar, e por isso que nós somos enviados de 2 a 2, porque na medida em que nós vamos alcançando a mansidão, a humildade, e nós vamos realmente vivendo na paz e no amor, nós nos tornamos capazes sempre de cuidarmos um dos outros. Porque o lobo, ele quer justamente isso. Ele quer nos apavorar para que nós possamos nos dispersar. Por isso que a grande tentação do demônio é a soberba, que vai fazendo com que nós nos achemos melhores do que os outros. E aí nós vamos cada vez mais nos tornando instrumentos de Satanás e do diabo, instrumentos adversários da obra de Deus e divisores da igreja. Nós precisamos ser como esses cordeiros, mansos e humildes. Por fim, Jesus Cristo nos dá algumas indicações de como nós devemos sair para realizar essa obra missionária. Ele vai dizer, primeiramente, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, porque essas coisas são símbolo do apego material, daquilo que são as subsistências humanas. Mas nós precisamos, na missão, aprender a confiar em Deus, aprender a esperar naquele que nos enviou, porque se Ele nos envia, Ele vai providenciar todas as coisas necessárias para que essa missão seja realizada. Depois, veja como que Jesus Cristo nos chama a atenção, dizendo que em toda casa que entrardes, dizei, a paz esteja nesta casa. E veja, se essa paz ali for acolhida, essa família será agraciada pela paz do Senhor. Mas se não for acolhida, esse dom da graça retornará a cada um de nós. E Jesus nos faz podemos dizer que uma última exortação para que nós possamos permanecer nessa casa o tempo que for necessário, porque na evangelização o mais importante não é o número, a quantidade, mas sim a qualidade daqueles que são evangelizados. E essa qualidade vai se dar através da dedicação do nosso tempo, onde nós vamos dedicando tempo na conversa, na partilha, na acolhida, onde nós vamos dedicando tempo na convivência com essa família, com essas pessoas, para que essa vivência da paz e do amor que nós vivemos entre discípulos possa ser transmitida àqueles que nós encontramos,
para que assim possamos sim colher almas para o reino dos céus. E não podemos ter medo ou ficar pensando em como que nós vamos subsistir diante da missão, porque Deus mesmo providencia todas as coisas a cada um de nós. Basta que nós nos coloquemos a serviço do Senhor, porque toda vez que nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele mesmo cuida daquilo que são as nossas coisas, para que possamos, dia após dia, nos entregar cada vez mais e possamos realmente sermos verdadeiros operários da messe do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.